A Idade Média, que se seguiu ao colapso do Império Romano, foi uma época brutal e incerta. A Europa Ocidental fragmentou-se em vários reinos em guerra. A vida era dura para a maioria das pessoas, com a ameaça constante de fome, doença e violência. Em meio a esse caos, a Igreja Católica surgiu como uma força unificadora. Ela oferecia um senso de comunidade, ordem moral e esperança de salvação em um mundo muitas vezes sombrio. À medida que a Igreja crescia em influência, também crescia sua associação com o poder temporal. Reis e senhores buscavam a bênção da Igreja, reconhecendo o poder espiritual e político que ela exercia. A fé tornou-se entrelaçada com a guerra, criando a base para o surgimento do cavaleiro cristão, um guerreiro que lutava não apenas por seu senhor terreno, mas também por Deus. A Igreja Católica, no vácuo deixado pela queda de Roma, tornou-se um farol de estabilidade e ordem. Ela oferecia consolo espiritual em tempos de sofrimento e orientação moral em um mundo frequentemente caótico. Através de seus mosteiros, a Igreja preservou o aprendizado clássico e promoveu a alfabetização. O poder da Igreja estendia-se por toda a sociedade, influenciando todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a morte. A ascensão da Igreja não foi apenas espiritual, mas também política. Os papas coroavam os imperadores e exerciam considerável influência sobre os assuntos seculares. A Igreja tornou-se uma grande proprietária de terras, exercendo poder econômico e político. Essa interação de autoridade espiritual e temporal formou o cenário para o surgimento dos guerreiros cristãos, que lutariam sob a bandeira da fé. Do caos da Idade Média, surgiu a figura romantizada do cavaleiro cristão. Mais do que um simples guerreiro, o cavaleiro ideal era um reflexo de virtudes cristãs, um defensor dos fracos e oprimidos. Ele era leal a Deus e a seu Senhor, e se esforçava para defender a fé e proteger os inocentes. A cavalaria era mais do que apenas um código militar, era um estilo de vida. Cavaleiros jovens eram treinados desde tenra idade na arte da guerra e imbuídos de ideais de cavalheirismo, coragem e piedade. Eles eram esperados para serem honrados, corajosos e leais, defendendo a Igreja e os indefesos. Essa combinação única de destreza marcial e devoção religiosa moldaria profundamente a paisagem religiosa e política da Europa medieval. As Cruzadas, uma série de campanhas militares sancionadas pela Igreja, encapsularam a fusão da fé e da guerra na Idade Média. Motivados por uma mistura complexa de fervor religioso, ambição política e ganho econômico, milhares de homens e mulheres de toda a Europa partiram para o leste para lutar pela Terra Santa. O Papa Urbano II, em 1095, lançou a Primeira Cruzada, conclamando os cristãos a retomarem Jerusalém do controle muçulmano. As Cruzadas, embora frequentemente retratadas como uma expressão de piedade religiosa, foram impulsionadas por uma mistura de fatores. O desejo de terras, riquezas e prestígio político desempenhou um papel significativo, assim como o desejo de proteger os locais sagrados cristãos e os peregrinos. O ideal do cavaleiro cristão, embora frequentemente romantizado, deixou um legado duradouro na história ocidental. Influenciou a arte, a literatura e a moralidade, moldando as percepções de cavalheirismo, coragem e devoção religiosa por séculos. No entanto, a questão de saber se esses guerreiros foram heróis ou vilões permanece um tópico de debate em andamento. Por um lado,
Os cavaleiros cristãos eram frequentemente vistos como defensores da fé, protegendo os fracos e promovendo a justiça. Por outro lado, suas ações, particularmente durante as cruzadas, foram marcadas por violência, crueldade e intolerância religiosa. O legado dos cavaleiros cristãos é, portanto, complexo e multifacetado, refletindo as tensões e contradições inerentes à própria Idade Média.